Salmo 1, há uma palavra de Deus, há algo de Deus para a tua vida hoje. Então eu quero pedir que você faça essa leitura comigo. Vamos, todo mundo junto. 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai querido, esta é a direção da tua palavra para nós, para a minha vida em primeiríssimo lugar, e para Deus querido, todos nós hoje. Ó Deus, traz, ó Deus, uma graça, uma revelação. Traz, ó Deus, um descortinar da tua revelação. Em nome de Jesus, dizemos amém, repreendendo toda ação do diabo. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar, querido de Deus, querida do Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Esse texto foi uma indução do Espírito a partir do que ele tem e do que nós lemos no noticiário nesses últimos tempos em que o nosso Brasil está sendo passado a limpo. E eu quero fazer uma comparação entre duas situações, para que o Espírito diga para mim e para você, que nós temos uma única alternativa para viver algo diferente nesta terra. Esse texto, para nós, o salmista faz com muita profundidade. Ele faz uma radiografia de como a vida pode ser. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado, feliz, felicíssimo, felicíssimo é o homem que não anda, que não caminha no conselho dos ímpios. Esse texto fala para nós que nós vivemos num tempo de influências. Há influências, e todos nós sofremos influências. Você já ouviu aquela expressão que a moda ela dita uma tendência? Já viu isso? Já ouviu isso? De repente você começa a ver um monte de gente com uma coisa mais ou menos próxima. E as pessoas vão dizer, não, essa é tendência. E o que é uma tendência? Uma tendência não é nada mais do que uma influência. É uma tendência. E a tendência daquele momento, ela vai ditar um comportamento. A gente é assim. O homem em sociedade, ele é assim. Ele sofre essas tendências. Por quê? Há uma massificação de propaganda na televisão sobre refrigerantes, sobre isso, sobre aquilo outro. É para que as pessoas se sintam impulsionadas a tomar decisões em cima daquilo que ela está vendo. Você já notou em estádios, quando uma partida está andando, a propaganda está passando. Aquela informação está entrando no inconsciente. Você está vendo um lance de uma jogada, mas por trás do lance, você está vendo uma mensagem. É uma marca de carro, é isso,
é aquilo outro, é uma companhia aérea, e aquilo você sem perceber, você acaba absorvendo aquilo. Acaba absorvendo. Hoje no Rio de Janeiro, em especial, você vai numa praia e você fica vendo um teco-teco passando o tempo todo com uma mensagem publicitária. Incrível isso. Incrível isso. Eu fico pensando como essa turma gasta tanto dinheiro. Meu Deus, você está ali, às vezes, correndo, jogando frescobol, nadando, e está lá um teco-teco lá, dizendo lá que ele tem lentes com desconto, e não sei mais o que, a ótica tal, o curso tal. Ele está ali. E alguém pode pensar, mas que besteira, está todo mundo na praia, brincando, tomando banho. Não! Aquela mensagem, de alguma maneira, ela está mexendo contigo. E você vai sair dali com um certo grau de influência. Então, bem-aventurado o homem que ele consegue não sofrer a influência de homens ímpios. Tem uma hora que disse, Deus, por que eu sou assim? Eu não devia ser. Mas Deus me fez assim. Você já percebeu como está crescendo a quantidade de pessoas com tatuagens? Já percebeu isso? Eu estou com 44 anos, 44, sei lá, minha esposa que me lembra. Eu nunca vi tanta gente expondo tatuagens. Ontem eu vi um rapaz novo, deve ter talvez 35 anos no máximo. E a gente estava num local que era um local de área de lazer, de esporte. E eu fiquei olhando para ele, eu fiquei procurando se ainda tinha algum espaço que estava limpo. Ele se tatuou todo. Eu disse todo. Costas, peito, esse lado, as coxas. Falei, Deus, o que sobrou aí, Senhor? Me deu uma vontade de sentar com ele, mas eu tinha horário, eu estava com pressa, eu ia tentar pedir a ele que ele me contasse um pouco daquela história, como começou aquilo. É influência. Eu fico pensando, se eu fosse um jovem hoje, com os meus 18 anos, se eu também não teria a inclinação de fazer uma, para poder me inserir no grupo. Porque se você hoje não tem nada, você é quase como que um nerd. Você é quase como que alguém que não faz parte do grupo. Porque o grupo inteiro, a tribo inteira tem. E você vai ser olhado de maneira diferente. Há que se ter muita força. Há que se ter uma identidade muito sólida. Para dizer assim, não, eu não fiz e não pretendo fazer. Eu fico pensando essas meninas bonitas que começam a namorar o Paulão, se apaixona pelo Paulão e bota lá, Paulão, meu amor. 6 meses depois termina. Aí começa a namorar com o Ricardo. Ricardo fala, a gente vai para a praia, você com esse Paulão, eu vou ficar com cara de quê? De tacho? Então bota aí, Ricardão. E daqui a pouco está com um catálogo telefônico. Porque tem Paulo, Ricardo, Marcelo, o Washington. Meu Deus, que isso? Mas a gente acha que isso é legal. A gente acha que isso não tem apagador que tira. Isso é um processo cirúrgico, a laser, que custa muito. Não tem como. E o que é pior, outro dia eu conversei com uma pessoa, batendo um papo nessa área, eu contratei um tatuador, mas ele era um aprendiz e fez essa coisa aqui, ó. Ficou tão horrível que eu tive que fazer outra em cima para apagar o que ele fez. Era um borrão, irmãos. Eu achei que aquilo era uma arte. Eu falei, não, isso aqui foi uma que eu não gostei, ficou torto o que eu queria. Aí eu fui lá e meti uma coisa em cima para descaracterizar aquilo.
ficou pior ainda. Bem-aventurado. Eu quero dizer para você hoje, que uma das orações que você deve fazer é essa: Deus, dá-me uma identidade tão firme, tão sólida, que eu não seja influenciado por ímpios. Dá-me, Deus, uma identidade alicerçada em Ti, que eu não seja vulnerável às influências. Converse com alguém que não tem temor a Deus pela palavra, e converse com ele quais são os valores absolutos, por exemplo, da dignidade, do relacionamento matrimonial. Você se assusta. Esse moço que chorou a morte da esposa, é fato notório que viveu uma vida na área dele, enquanto homem, enquanto macho, uma vida desvairada, a ponto de ter uma segunda filial devidamente assumida. Mas entra no normal isso. Aí você fica pensando: meu Deus, como é que vai ter uma identidade? Não, eu não vou ser influenciado por isso, não. Eu não vou. Isso é possível. E para quem consegue isso, a Bíblia diz assim: olha, eu vou chamar essa pessoa de bem-aventurado. E eu quero nesta noite dizer que esta casa é uma casa de bem-aventurados. Se você está perto de alguém, diga assim: você é uma bem-aventurada, ou você é um bem-aventurado. Diga assim: você é uma bem-aventurada. Você é um bem-aventurado. Você é, porque é a palavra que diz isso, irmãos. É a palavra que diz isso. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho. Ele não é influenciado, ele influencia. Ele não é influenciado. Há anos atrás, eu indiquei alguém para um emprego, e um emprego de um salário, na época, um salário maravilhoso, um salário muito bom. E essa pessoa foi e se inteirou, e depois disse: olha, pastor, muito obrigado pela indicação. E falou uma coisa que eu nunca mais esqueci: pastor, eu tenho tantos anos de carreira profissional, e eu entrei e me mantive e saí com uma reputação ilibada. Pastor, eu agradeço, mas eu abro mão, porque eu não quero viver surpresas. Como é bonito isso. Como é lindo isso. Pastor, isso é uma utopia? Não, isso é possível. A palavra está dizendo. E quem consegue isso, Deus chama de bem-aventurado. Você crê nisso hoje? Amém ou não amém? Não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho. Olha só, irmãos, depois da influência vem a parada. A gente começa aceitando a influência, e quando você aceita a influência, ela deixa de ser apenas uma mera influência, e você agora já se detém. Deter, o verbo deter, significa parar. Em nome de Jesus, pare de ficar parando nos grupos errados. Você não viu o que eu disse? Pare de ficar parando em grupos errados. Pare de ficar parando em grupos errados. Pare, porque quando você começa a parar em grupos errados, você não percebe que uma areia movediça vai te levar de roldão. Pare, veja só, não se detém. Vão pedir, vão tentar de tudo. Essa semana aconteceu um fato interessante aqui numa agência bancária qualquer desse Rio de Janeiro. Uma agência qualquer. Chegou uma pessoa nova, e final de sexta-feira,
Alguém fala assim, galerinha, a turma, só uma turma de naipe de gerência. Galerinha, ó, vamos, depois do expediente, vamos lá pro shopping, tomar um shopping, e bater um papo, e desparecer. O diabo criou uma palavra bonita, happy hour. Fala assim comigo assim, happy hour. Olha, sem vergonha, hora feliz. E quem falou isso estava um certo interesse num subgerente lá. E ele não estava na hora. E foi interessante que uma coisa veio para mim. Ele, pastor, foi interessante. Marcou, agendou. Não, vamos lá, a primeira rodada é minha. Alguém falou assim, ó, o fulano não vai. Por que não vai? Vai todo mundo. Fulano não vai. Duvido que vá. Aí alguém falou assim, fulano é bem casado. Fulano é bem casado. Dificilmente. Ele sai do banco e vai direto para casa. Fulano não vai. A gente não percebe que o diabo, ele não vem até nós com cheiro de enxofre, com chifre. Lembra aquele Malévola, aquele filme? O diabo não vem daquele jeito. O diabo não vem com aquela coisa. O diabo vem bonito. Ele vem bonito, ele vem agradável, ele vem perfumado. Olha, não é influenciado, não se detém, ele não para nesse caminho, nem se assenta. Veja, um processo, é uma progressão. Primeiro eu recebo a influência, depois eu paro, depois eu me assento, e parece que o diabo inteiro, o inferno inteiro, começa a vomitar todas as misérias. Nesta noite, Deus quer tratar conosco de algo. E o tema desta noite é, o que eu posso fazer com o meu futuro? Diga comigo assim, o que eu posso fazer com o meu futuro? Você quer um futuro? Você está pensando no futuro? Você está sonhando com o futuro? Porque eu sonho com o meu. Você está sonhando com o teu futuro? Eu sonho com o meu. E se você não sonha com o teu futuro, você já era, você já morreu. Mas se você está sonhando com o teu futuro, essa noite é para você. Diga assim, o meu futuro, ele começa a ser desenhado quando a minha identidade está solidificada nos princípios de Deus. O teu futuro começa a ser desenhado. Irmãos, hoje nós oramos por uma menina que vai estudar em Pernambuco. Oramos por um outro que vai estudar lá na rural. Lá na rural. É distante. E eu fico pensando, cair numa república universitária. Cair numa república universitária, onde você recebe colegas que vêm de várias matizes, que vêm de várias situações. Ali você tem colegas que são completamente liberais. Ali você tem colegas que são completamente ultramodernos, nos sentidos mais abomináveis que se possa pensar. E se você não tem uma identidade muito sólida, muito firme, você vai balançar, você vai sofrer. Mas sabe, irmãos, nós precisamos ter uma identidade firme em Deus. Eu fui impactado com aquele filme, Deus Não Está Morto. Você já viu esse filme? Então você tem que assistir esse filme. Um garoto que entra numa universidade, irmãos, e ele tem uma identidade muito forte. E quando ele encontra alguém que se levanta contra o Deus que ele acredita, ele sozinho se levanta contra. E do Senhor vem a vitória para ele. Amém ou não amém? Versículo 2, vamos. Versículo 2. Diga-me, eu quero ouvir a tua voz, vamos. Antes, o seu prazer. Agora, olha o versículo 3, olha o próximo versículo. E nós vamos trabalhar nesta noite com essas duas palavras. Ele, o quê? Ele é, diga, ele é. Ele é árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, tudo quanto ele faz, será o quê? Eu quero. Eu exijo que você faça essa leitura comigo. Porque você está aqui, você não está diante da televisão. Você, posso ouvir a tua voz? 1, 2, 3. Deus compara o ser humano a uma árvore plantada. É o mundo da biologia. Irmãos, Deus, Ele é demais. Deus é demais. Deus é demais. Deus é demais. Ele criou o mundo vegetal. Ele diz, olha, eu vou comparar o homem a uma árvore. Não uma qualquer árvore. Não é um bonsai. Não é um bonsai. Bonsai é uma transformação genética num vasinho qualquer. Não. Bonsai é uma anormalidade. Bonsai é uma bestialidade. Porque é uma árvore de Deus que se apequenou, que se diminuiu, que se transformou negativamente. Porque você identifica do que é e você tem um choque com aquele tamanho. É uma anormalidade. É uma bestialidade. Pastor, é bonito. É bonito para você. Você acha bonito alguém que não cresceu? Você acha bonito alguém que sofre de um nanismo? Pastor, que legal. Que legal. Isso é normal? Ou você gosta de anormalidade? Ah, pastor, é uma técnica milenar. Você quer ir numa floresta de bonsai? Você é normal. Eu quero ir numa floresta amazônica e ficar contemplando o tamanho daquelas árvores. Fui pregar em Manaus e entrei numa parte da floresta. Eu vi troncos que eu de brincadeira abri os braços para tentar ver se abraçava e não dava. Tinha que ter uns 5 jaimes ou 6 para tentar abraçar o tronco daquela árvore. Eu olhei e disse, Deus, só Deus pode fazer isso. A América do Norte tem as sequoias. São árvores maiores que edifícios. É uma coisa tão grande. Uau, o que é isso? Deus está dizendo que o homem, ele é. O verbo está, meu irmão, na afirmação presente. Não é futuro. Não será. Não foi. Ele é. Diga é. Diga é. É uma árvore plantada junto a correntes de água. Tem coisa melhor do que estar plantada numa corrente de água. Não é uma poça, não é uma água parada. É uma corrente de água. Corrente é uma água que vai fluir. É uma nascente. Meu irmão, Deus está dizendo que Ele nos compara a isso. Aí Deus diz assim, que no devido tempo, nas estações, nas fases, que no devido tempo, talvez, grife aqui, alô, look, talvez isso aqui, que no devido tempo, talvez, talvez, que no devido tempo, o que tem? Coloque, grife, o verbo afirmativa do dar. Dá. Diga no devido tempo. Dá. Deus está dizendo que a criação dele é isso aí. A criação dele é uma árvore plantada, não cortada, não numa madeireira. Não. A árvore que ele está dizendo aqui não é um eucalipto. Vou repetir, não é um eucalipto. Não é.
Não é! É uma árvore frutífera. Conheço os eucaliptos plantados no Canadá. Conheço os eucaliptos plantados no Espírito Santo. Passei por lá. Você se assusta? Fui pregar no Espírito Santo. E de repente eu vi um comboio de carretas com eucaliptos cortados. Sabe? Aquilo dói o coração. Não passa de um monte de caminhões monstrengos, repletos de toras de madeira. E dizem lá, pastor, aonde tem isso? Acabam os pássaros, acabam as águas. Depois de certo tempo, a terra praticamente perde a capacidade dela. Nada é mais bonito que uma floresta tropical. Você já conhece alguma? Não conhece? Desça aqui na Tijuca, suba Conde Bonfim, e vai lá em cima e você vê que coisa linda. Que gradação de verdes, que coloração, que degradê perfeito de Deus. Vá aqui na Tijuca, a 30 minutos, 20 minutos daqui de nós estamos. Você, meu Deus, o que é isso? Vá no Jardim Botânico. Oh, meu Deus, o que é isso? Em plena cidade, você tem algo tão lindo como esse. Deus nos compara a isso, a uma árvore plantada junto a correntes de águas. A corrente de águas, junto à raiz da árvore, faz com que o caule dela seja altamente saudável. E fala que o verde dela, o verde, seja o mais perfeito verde. O desenho de Deus para você é esse. Você entendeu? Diga assim, o desenho de Deus para a minha vida é esse. Cuja folhagem não murcha. Cuja folhagem não murcha. Irmãos, essa semana o noticiário trouxe mais uma tragédia social. Uma ex-socialite, ex-rica, ex-participante de um programa talk show de besterol da televisão, e que apareceu morta dentro de casa. Primeiro momento, polícia investiga, que foi, que não foi, latrocínio, morte, e depois a polícia encontra uma carta de despedida. E ela dizendo na carta que não suportava mais viver. Assaltada pela depressão, arruinada pelas depressões, pelas tragédias, cuja folhagem não murcha. Você sabia que a folhagem é a primeira mostragem do nível daquela árvore, do estado interior daquela árvore? Sabia ou não sabia? Você olha para uma folhagem e diz, olha, a folhagem está bonita. Logo, conclui-se que a saúde. Existem raríssimas exceções. Jesus contou para nós a exceção para tratar da hipocrisia. A figueira, ela tinha folhagens, mas não tinha frutos. O tema aí é a hipocrisia. Isso é a exceção, porque a regra é a folhagem verde, mostra que há saúde no caule, há saúde na raiz, cuja folhagem não murcha. Diga comigo assim, e tudo quanto ele faz, será o quê? Quantos querem um bom futuro para 2017? Agora, olha que coisa interessante. Esse versículo de número 3. Quando Deus disse, olha, vai ser árvore plantada. Olha, vai dar fruto no devido tempo. Olha, a folhagem não vai murchar. Tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Tudo isso está condicionado a uma coisa.
O condicional disso tudo está no versículo de número 2. Coloca o número 2 agora. Grife agora, por favor, Natan, grife essa palavra que é a palavra-chave. Antes, grife isso, antes. Antes. Grife isso. Grife até com uma grafia maior, uma caixa maior, para ficar mais forte. Diga, grife assim, num tamanho maior. Antes, aumente essa letra. Faça qualquer coisa para marcar. Deus tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida hoje. Diga comigo assim, antes. Irmão, se você não guardou nada dessa semana, de nenhuma mensagem, de nenhuma palavra, se você não guardou nada, eu vou pedir a você, com temor e tremor, guarde essa noite. Porque essa noite foi um parto. Foi um parto para mim, essa tarde, um parto. Eu gritando na minha alma, Deus, 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 o que tu quer falar? O que tu quer falar? Foi um parto. Foi um parto tão grande que eu estava no banheiro, desbruçado, com a pia aberta. A minha amadinha esposa chegou por trás de mim e quase me matou do coração. Eu estava caindo no desespero. Deus, o que tu quer falar? E daqui a pouco ela chegou por trás de mim, no silêncio. Meu Deus. Achei que era, sei lá o que, um troço. Quase morri do coração. Um anjo. Quase morri do coração. Porque eu estava numa luta com Deus. Eu estava dizendo, Deus, o que tu quer falar? O que tu quer falar? Diga comigo assim, a natureza do antes. Eu não ouvi você falar. Diga, a natureza do antes determina o meu amanhã. Mas não, você não ouviu. Diga, a natureza do antes determina o amanhã. Antes! O antes determina o amanhã. Volta o versículo 3. Volta o 3, rápido. Vamos comprar um computador novo para isso. Olha aqui, diga assim, o 3. Diga, é o amanhã. Ó, ele é como árvore plantada. É como árvore plantada junto a correntes de água. No devido tempo dá o fruto. Folhagem não murcha. E tudo que faz será bem sucedido. O versículo 3 é a resultante. O versículo 3 é a resultante. O versículo 3 é a resposta do antes. Foi o antes que determinou o 3. Aí eu comecei hoje falando, a gente abre o jornal e diz assim, aí um falou que tem não sei quantos milhões em diamantes. Aí está lá, pela Polícia Federal, lá pelo MPF, a relação. Um diamante de tantos milhões. Um diamante de tantos milhões. No banco tal, tantos milhões de dólares. No banco tal, tantos milhões. Tantos milhões, tantos milhões, tantos milhões. O iate vale tantos milhões. A casa vale tantos milhões. Se você perguntar a essas pessoas, meu amigo, para que esses milhões todos? A resposta dele é uma só. E dela é uma só. Estou pensando no meu quê? No meu quê? No meu futuro. Estou pensando no meu futuro. Estou pensando no meu futuro. Aí Deus vem e bagunça tudo. Porque o meu futuro, ele não está na quantidade de diamantes e pérola de barra de ouro, ou de dólares nos paraísos fiscais. O meu futuro está em como eu estou fazendo o meu antes. O teu antes determina o teu futuro. Porque os milhões de dólares, de barra de ouro, de diamante, desaguaram num bairro do Rio chamado Bangu, ou Bangui, ou Bangui. Para que servem os milhões e as barras de ouro? Serviram para quê? Serviram para quê?
serviram para quê? Cada barra de ouro, ele pensava, eu estou pensando no futuro da minha família, dos meus netos. Cada barra de ouro. Para quê? A Bíblia diz que é o antes que vai determinar o futuro. Você está aqui hoje? Você quer um futuro abençoado? Passou para a universidade, PUC, UFRJ, Unicamp, IME, sei lá o quê. Não se iluda, não se iluda, não se iluda. O teu futuro não está nos diplomas. O teu futuro não está no tamanho do capital da empresa. O teu futuro está no teu antes. E tem antes que você não pode desprezar. Diga assim, o antes. Diga o antes de temer a Deus. É o princípio da sabedoria. Pastor, eu estou ganhando muito dinheiro. Pastor, eu estou ficando rico. Estou ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Pastor, eu tenho uma mina de ouro. Nada disso vai servir para nada. O teu futuro, a minha pergunta é, você quer continuar plantado? Você conhece uma coisa pior do que de alguém que é um andarilho? Você conhece alguma coisa pior? Alguém que não cria raiz? Meu Deus! E aí, está onde? Já está em Bom Sucesso? Não, agora eu estou em Ramos. Aí 2 semanas, e aí, como é que está? Não, agora eu estou em Olaria. Na outra semana, e aí? Não, agora eu estou em Caxias. Não, agora eu estou em Niterói. Não, agora eu voltei, fui para Petrópolis. Cara, dá para te amarrar em algum canto? Dá para te amarrar em algum canto, por favor? Dá para você criar raízes um pouquinho só? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Faz parte. Faz parte. É necessário. Porque senão você não consegue nem absorver a atmosfera, a cultura do local. Porque você está onde agora? Não, agora eu estou na Presbiteriana. Ah, que legal. No outro mês, e você? Não, Nova Vida. Ué, mas Presbiteriana. Não, deu um tempo, estou na Nova Vida. Mês seguinte, encontra na praça. E aí, como é que está lá? Não, estou agora na Congregacional. Aí depois você vai para aquele que vai pelas igrejas. Você é de todas e não é de nenhuma. Você é de todas e não é de nenhuma. Basta ter um movimento novo, basta ter uma novidade nova. Basta ter uma novidade nova, você está para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Você não está plantado. Deus tem negócio com quem está plantado. Deus trabalha com quem está plantado. Irmãos, plantado junto a correntes de água. E essa água é a água do Espírito. Essa água é a água da palavra. Essa água é a água que sai do trono de Deus. Lá no Éden, tem rios que saem dali. É essa água que está correndo e sai do trono. São as águas do trono. E sabe quando é o fruto? No devido tempo. Ou seja, não tem fruto temporão. É fruto no devido tempo. Meu irmão, em nome de Jesus, se você está plantado no lugar certo, descansa o teu coração. Daqui a pouco você vai frutificar muito. Agora é interessante que ele fala de árvores frutíferas. Eu sou um apaixonado por frutas. Eu acredito até que no céu tem muita fruta lá no céu. Eu creio que tem. Você sabia que tem certas frutas que para você começar a saborear, você tem que esperar muitos anos? Jabuticaba. Mais de 10 anos. Manga. Uma manga espada. Uma manga carlotinha. Bota também, brincando, aí uns 10 anos. Acerola. Pensa uma fruta qualquer, uma árvore qualquer. Demanda tempo. Demanda tempo. Até a árvore se consolidar, ficar aquela árvore madura. Que você, meu Deus, o que é isso? Eu já trepei, irmãos, num pé de jabuticaba, que eu falei até em línguas. Estou falando sério, irmãos. Porque a jabuticaba, irmãos, não era jabuticaba, era a jabuticaba.
Eu falei, Deus, eu não preciso de mais nada. Eu posso levar essa para minha casa plantada lá no meu quarto, o negócio dele. Não dá, porque é muito grande. Você ficava assim, meu Deus, era só pegar assim, botar na boca e cuspir o caroço. Tuf, tuf, tuf. Eu fiquei com tudo, a boca preta, os dentes, a gengiva, a língua. Mas eu falei, meu Deus, era um êxtase de delícia. Mas sabe quanto tempo levou? Levou anos. Levou anos para chegar naquele ponto, naquele ápice de glória dela. É uma árvore plantada. Tudo isso acontece quando antes, diga assim, antes, temor a Deus. Diga, antes, honrar pai e mãe. A Bíblia diz que quando eu honro pai e mãe, eu vou adquirir para mim longevidade. Eu vou adquirir para mim longevidade. Quando eu honro pai e mãe. Então, o antes, ele determina o meu futuro. O antes vai dizer como vai ser o meu amanhã. Amanhã, quando você tiver de cabelinho branco, e vai aqui não é crítica não, mas toda vez que você vê alguém esbagaçado, não tenha dúvida, o antes dele foi péssimo. O antes dele foi terrível. Mas toda vez que você vê aquela pessoa de bem com a vida, já velhinho, já caquético lá, mas você, eita, olha, o antes dessa pessoa foi boa. Irmãos, quem planta vento, colhe o quê? Quem planta vento, colhe tempestade. A gente é influenciado pela mídia, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, tem que fazer muito isso, muito aquilo, para garantir o futuro. O futuro não garante assim não. O futuro garante no antes. No antes. O futuro é determinado no antes. É um tempo longo de casamento. É feito o quê? No antes. É tudo antes. É o antes que vai adubar, que vai alicerçar tudo isso. Em nome de Jesus, Deus tem um lindo futuro para você. Deus tem um lindo futuro para você. Irmãos, a árvore plantada dá fruto é coisa de Deus. A árvore plantada não murchar a folha é coisa de Deus. Agora a minha parte está lá no antes. Eu não sou influenciado, eu influencio. Esse é o meu antes. Eu não me detenho, eu não paro. Eu não me detenho. Eu não sou influenciado, eu não paro e eu não me assento. Isso é o antes. É o antes que vai determinar o meu amanhã. E você veio hoje aqui, e eu não quero que você se engane. Não se iluda. Pastor, estou trabalhando 24 horas, estou trabalhando em 10 empregos. Não se iluda. Trabalhe menos e cuide mais do antes. Trabalhe menos e cuide mais do antes. Faça isso. E você vai ver que como a coisa vai. A gente não cuida do antes, e a gente coloca muitas ideias na mesa. Sabe que eu estou muito preocupado com esse moço que assumiu lá no outro continente, lá da América do Norte? Eu estou preocupado com ele, porque parece que ele está quebrando todos os antes. E, irmãos, a palavra não falha. A palavra não falha. Quem quebra antes, quebra princípio. E quem quebra princípio vai colher espinhos. Vai colher abrolhos. Irmãos, isso é uma lei de Deus. E não tem ninguém que vai mudar essa lei. Porque Deus já estabeleceu. Essa lei está estabelecida. Então quando eu começo a ter uma decisão, que eu não quero nem saber de nada, eu vou passar por aqui, vou passar e pronto. Ei! Trate do antes, porque o antes vai segmentar o teu amanhã. Então esse texto está dizendo para mim que quando a natureza do meu antes vai determinar isso. Você está aqui hoje, pastor, eu tenho um sonho de casar. Amém, glória a Deus. Começa a tratar desse antes agora. O antes do teu caráter. O antes do teu temor. O antes dos teus princípios. Começa a tratar do teu antes. Comece a tratar do teu antes. Comece a tratar do teu antes agora. Pastor, eu estou cuidando do meu antes agora. Por quê? Por que você é tão diferente? Por que você é tão bobão? Por que você não é mais moderno? Eu estou tratando do meu antes.
Hoje eu falei com uma pessoa aqui da igreja, chamei ele num canto e falei assim: vem cá, cara, tu tem namorada? Está namorando quem? Não, pastor, estou namorando não. Como está namorando? Você? Não, pastor, eu estou orando, porque a menina aqui, que eu começar um namoro, a minha oração é que ela seja a minha esposa. Falei, pô, ó. Aí, mexeu comigo, garota. Mexeu comigo. Mexeu comigo. Está pensando no antes. Foi a oração que eu fiz. Ele não sabe disso. Eu orei, Senhor, eu não quero. Depois que eu vim para a igreja, lógico. Até 74 eu fui um ogro, eu fui um monstro. Mas em 74 eu orei. E ele é testemunha disso. Eu não quero namorar ninguém que não seja uma coisa séria, para ser minha esposa e mãe dos filhos que Deus vai me dar. Eu orei essa oração. E por causa dessa oração, eu dentro de um seminário, eu sofri bullying, porque umas meninas queriam brincar comigo, e eu clamei o sangue. E eu tinha um colega muito abusado, muito sem vergonha, e falou assim: acho que esse cara aí é bailarino. E veio perguntar para mim: Geminho, você é o quê? Qual a tua identidade? Tu é firme mesmo na rocha, ou tu tá em dúvida ainda? E eu, no primeiro amor, irmãos, inocente, falei: como assim? Não entendi. Não, você é chegado ou não é chegado? Ele foi direto: tu é gay? Eu falei: rapaz, eu sou homem, cara. Não, é porque estão falando aí na cantina aí que você clamou o sangue na cara da garota. Ela saiu e falou assim: o cara clamou o sangue para mim, acho que a praia dele é outra. Eu tive que sentar ele é até pastor hoje. Tive que sentar ele: vem cá, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Deus me trouxe da lama do pecado. Eu fui um fornicário, eu fui um desgraçado. Deus me trouxe para a igreja. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança e disse: Deus, eu não quero namorar ninguém que não seja uma coisa séria para casamento. Eu não quero. Então Deus me ajuda para só começar a namorar para casamento. Aí depois de muita insistência dessa moça aqui pedindo, aí eu falei: tá bom, eu vou aceitar. 42 anos estamos aí. Tá bom, Senhor, tá bom, eu vou aceitar. Estava sozinha, sofrida, feiosa. Falei: tá bom, eu vou aceitar, eu vou aceitar. Aceitei. Não tem que amar as pessoas, tem que ter misericórdia. Aceitei. Você está rindo? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. O meu antes vai determinar. Você está cuidando do teu antes? Você está cuidando do teu antes? Eu fico vendo gente que começa a namorar e vai logo para um motel. Meu irmão, não tome a herança antes do tempo. Vai ser desgraça para você. Não faça isso. Não faça isso. São princípios que não podem ser quebrados. Não quebra isso. Não quebra isso. Ouça pai, ouça mãe, ouça. Pastor, ele não tem estudo. Eu não estou falando de estudo. Eu estou falando de hierarquia que Deus criou. Ouça, 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 ouça. Abraão disse para Isaac, falamos aqui, né? Fica devagar, porque o Damasceno vai buscar uma garota para você. Isaac podia questionar: mas peraí, quem escolhe sou eu. A escolha tem que ser minha. Eu não terceirizei isso não. Ele tem procuração minha. Quem sabe do gosto sou eu. Mas ele ficou. E porque ele ficou, Deus tem a pessoa certa para ele. Você entende isso hoje, irmãos? Sentado como você está, diga assim: Senhor Deus, me ajude a cuidar do antes. Porque o antes bem cuidado agora vai garantir um futuro
glorioso na frente. Glorioso. A Bíblia diz que Davi, ele morreu fartos de dias. Que coisa linda, irmão. Ele chega fartos de dias. Ele chega em boa velhice. Abraão em boa velhice. Por que razão? Porque cuidou do antes. E eu fico vendo hoje as pessoas enfiando os pés pelas mãos, quebrando antes da obediência, quebrando antes da submissão, quebrando antes da infidelidade, quebrando antes da rebeldia, quebrando antes, não estão nem aí para nada. Pastor, o negócio é viver o momento. Quem disse isso foi o próprio diabo. O próprio Satanás. Não entre nessa de viver o momento vai te levar para o lago de fogo. Você tem que viver o antes de Deus. Senhor, como é que eu faço para te agradar? Como é que eu faço para te agradar? Você entende isso? Diga assim: Senhor Deus, como eu faço para te agradar? Isso é o antes. Pavimente o teu antes. Pavimente o teu antes. Porque o teu antes pavimentado vai te levar para lugares que você jamais pensou que poderia estar. José cuidou do antes, não espraguejando os irmãos quando foi preso. Não tem uma única palavra de José amaldiçoando os irmãos. Aí é vendido, vai para uma casa e a mulher endemoniada tenta pecar com ele. Ele diz não, ele está cuidando do antes. Ele vai preso, mas ele não muda o antes dele. Irmãos, o teu antes vale muito. O teu antes, irmãos, é uma riqueza que você não faz ideia. Cuida do teu antes. E diga hoje: Senhor, o meu futuro, não importa se vão falar de crise, o meu futuro vai ser glorioso. O meu futuro vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O meu futuro não vai ter folha murcha. O meu futuro vai ter fruto o tempo todo. O meu futuro vai ter sucesso. Porque eu estou cuidando do antes. Você crê nisso hoje? Amém ou não amém? Isso é verdade para você? Eu quero dar para você 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, para você pensar uma pergunta que eu vou te fazer agora. Você tem cuidado do teu antes nesse começo de 2017? Você tem cuidado do teu antes? Esse antes é uma dependência de Deus. As tuas decisões são decisões que Deus está dirigindo ou que você está decidindo? Você tem cuidado do teu antes? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Onde está o teu prazer? Pastor, muita praia. Pastor, muito chope. Pastor, muita garota, muito namoro, muito namoro, muito namoro. Um aqui falou comigo dentro da igreja: pastor, eu tenho um problema, pastor, ora por mim, não posso ver uma garota bonita. Falei: você não tem caso de oração não, cara. Teu caso não é caso de oração. Teu caso é um caso perdido já. Porque a tua decisão está nessa inclinação. Então isso não é oração. Oração não resolve isso não, cara. O que resolve é uma mudança de atitude. E oração não muda atitude. Atitude muda quando eu decido mudar. Atitude muda quando você decide mudar. Você chega, vou mudar. Porque senão você vai ser um auto-enganador. Você vai se auto-enganar como o irmão do filho pródigo, que está em casa, que está trabalhando, mas é um mentiroso consigo mesmo. Você entende isso? Cuida do teu antes. Nesta noite Deus mandou dizer que o futuro, 2017, vai ser, Deus, por alguma razão, Ele está mandando, diga isso, vai ser o melhor ano da tua história. 2017 vai ser o teu melhor ano. Irmãos, quando vai ter muita gente afundando, naufragando, você vai estar aí, meu Deus, o que é isso? É Deus purinho, é Deus purinho. Irmãos, Deus retribui o que? O antes. Deus retribui o antes. É o antes que eu faço que vai fazer isso aí, vai fazer esse milagre todo. E esse milagre eu quero colar ele agora em você. Diga comigo assim: este é a foto, não, esta é a foto da minha vida. Diga assim: eu tomo ela. Esta é a foto da minha vida, da tua vida. Diga agora para quem está do teu lado, atrás, na frente, diga assim: este versículo é a história da tua vida.
Este versículo é a história da tua vida. Eu poderia hoje falar um pouco da minha história como vendedor, das firmas que entrei, e por ele virei o campeão de venda. Etiquetas e fitas Novel Print, Jaque do Brasil. Eu virei o campeão de venda, porque eu cuidava doente. Todo dia eu começava com oração. Todo pagamento, a primeira folha do cheque era o dízimo. Eu já preparava. Eu cuidava do antes. Eu dizia, cada prêmio, Senhor, eu vou te honrar. Eu cuidava do antes. E porque eu cuidava do antes, o resto ele foi fazendo. A árvore, ela frutifica porque Deus ativa o caule, a raiz, a seiva. Ela não sabe, mas ela é ativada. Deixa Deus ativar você. Sentado como você está, curve tua cabeça. Tudo isso é resultado do antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor em nós, ela nos afasta de toda a malignidade. Pastor, eu continuo mentindo. É porque você não está no antes. Pastor, eu continuo pensando só minha besteira. É porque você não está no antes. Pastor, eu não consigo ser fiel. É porque você não está no antes. Nesta noite o convite é para voltar para o antes. Volte para o antes. E diga a Deus, eu quero, me dá força para voltar para esse antes. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Você que está preocupado, você que está sobrecarregado, você que, pastor, parece que quando eu olho para frente, pastor, eu não vejo nada, eu só vejo um buraco negro, eu só vejo tudo difícil, eu só vejo cada vez a coisa vai de mal a pior. Você está aqui hoje, você acredita que Deus é capaz de mudar a tua história a partir de agora? Se você hoje disser, Deus, eu quero voltar para o antes. E quando você volta para o antes, Ele vai entrar em todas as tuas áreas, em todas as áreas da tua vida, Ele vai entrar e vai entrar com solução. Você crê nisso hoje?